Olá, boa noite. O governo brasileiro reconhece o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Multidão toma conta das ruas de Caracas em protesto contra Nicolás Maduro, que anuncia rompimento diplomático com os Estados Unidos. Presidente Jair Bolsonaro cancela a coletiva de imprensa no Fórum Econômico e diz que se o filho Flávio fez algo errado, tem que pagar. Governador João Dória apresenta um vídeo aqui em Davos mostrando a grandiosidade do estado de São Paulo. O objetivo é atrair investimentos para seu programa de privatizações. É uma forma, eu diria, criativa e um pouco mais agressiva de buscar esses investidores. Reforma da Previdência fica de fora das metas dos primeiros 3 meses do governo. Molécula desenvolvida por pesquisadores da USP pode ajudar a combater a insuficiência cardíaca. Foi capaz de reverter parte do dano cardíaco decorrente dessa degeneração. Quase 530 mil vagas com carteira assinada foram abertas no ano passado no Brasil. Meus companheiros de bancada são a economista Ana Carla Fonseca, diretora da Garimpo de Soluções, e o médico Paulo Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP e membro da Academia Nacional de Medicina. E você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Nós temos vários assuntos para debater aqui hoje, então eu vou pedir para que o pessoal de casa espere um pouco e os nossos comentaristas também, porque a seguir, depois de um rápido intervalo, nós vamos mostrar as metas para os primeiros 100 dias de governo que não incluem a reforma da Previdência. E o Brasil, Estados Unidos e Colômbia reconhecem líder da oposição como presidente interino da Venezuela. Aguarde que nós voltamos já já. A reforma da Previdência e o projeto de lei para a aposentadoria dos militares ficaram de fora das metas para os primeiros 100 dias de governo. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em Davos, na Suíça, que só vai apresentar as mudanças para os militares depois que aprovar no Congresso as alterações da Previdência dos civis. Em Davos, na Suíça, Bolsonaro disse que a reforma da Previdência vai ter os cortes substanciais que os investidores esperam, com o objetivo de reduzir o déficit fiscal das contas do governo. Em entrevista concedida à rede americana Bloomberg, o presidente falou que a aposentadoria dos militares vai ser incluída na segunda parte da reforma. A entrevista foi traduzida simultaneamente para o inglês. Primeiro é uma ideia distorcida. The first question on the environment. Brazil is a country. Aqui no Brasil, o presidente em exercício, general Hamilton Mourão, afirmou que o segmento militar do governo quer que as mudanças na aposentadoria da categoria sejam feitas após a reforma da Previdência dos civis. Eu acho que essa é a ideia do ministro da Defesa e do segmento militar. Para aprovar a reforma da Previdência, é necessário uma PEC, proposta de emenda constitucional, o que exige os votos de 308 dos 513 deputados e de 49 dos 81 senadores em 2 votações em cada casa, Câmara e Senado. O projeto de lei precisa de maioria simples, 257 deputados e 41 senadores. Porque o projeto de lei é mais fácil, né? É maioria simples, acabou. O que militar é projeto de lei e o resto é emenda constitucional. A reforma da Previdência e o projeto de lei para as aposentadorias dos militares ficaram de fora das 35 metas prioritárias para os primeiros 100 dias do governo, apresentadas hoje à tarde aqui em Brasília pelo ministro-chefe da Casa Civil. Estamos apresentando projetos que serão prioritários para cada um dos ministérios. Eles tiveram 2 considerações muito importantes. Primeiro, a aplicabilidade, ou seja, a possibilidade de que ele seja feito agora e que tenham significação para toda a sociedade brasileira. Entre as 35 metas estão o estímulo à agricultura familiar, o pagamento do 13º salário aos beneficiados do Bolsa Família,
testes para dessalinização de água, o combate às fraudes nos benefícios do INSS, redução e modernização da máquina administrativa, alfabetização, educação domiciliar e cobertura vacinal, privatizações no setor de transportes e de petróleo, projeto de lei anticrime, apoio à Operação Lava Jato e criação de um sistema anticorrupção, Plano Nacional para o Combate ao Lixo no Mar e de Recuperação Ambiental, reestruturação da Empresa Brasileira de Comunicação, processo para tornar o Banco Central independente e redução das tarifas do Mercosul. Que até o dia 31 desse mês deverá ser lançado o site da Agenda dos 100 Dias, que vai estar hospedado aqui no site do Planalto, permitindo então o acompanhamento de todas essas metas. Muito boa noite, doutor Paulo Saldiva. Boa noite, prazer estar aqui. Obrigada, boa noite, Ana Carla, um prazer recebê-los. Bom, entre os militares e os militares do governo, parece que ainda não existe um consenso sobre a melhor forma de se fazer a reforma da Previdência, não, Ana Carla? Então, acho que há várias questões aí que são colocadas, né? A primeira delas é que a gente tem que discutir outras categorias também dentro dessa proposta da Previdência, inclusive dos políticos de forma geral, né? Para além da questão dos militares. Mas dentro dessa discussão dos 100 dias, que não duram eternamente, né? Essa lua de mel é muito curta, mesmo que foi apresentado muito genérico. Então, alfabetização, o que significa a questão da alfabetização? É óbvio que é importante discutir a questão dos militares, mas parece que a discussão aí é muito mais simbólica do que prática do ponto de vista de impacto no que seria, inclusive, a reforma fiscal no país. Então, a gente tem uma série de outras questões que são absolutamente prioritárias e que passam meio ao largo dessa discussão e não são devidamente detalhadas. Não sei o que vai sair desse site para a gente poder acompanhar os 100 dias. Mas, a essa altura do campeonato, de final de janeiro, em que tem tantas expectativas, eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de concretude nessas medidas que foram gestadas ao longo dos últimos meses, né? E além de não trazer todos esses detalhes, né, que é o que, na verdade, toda a população espera, o fato da reforma da Previdência não constar nesse pacote dos 100 dias seria porque esse objetivo de mudar, fazer a reforma da Previdência anda em paralelo a tudo isso? E com mais urgência, talvez? Eu acho que teve uma série de apresentações vagas. Lógico que eu vou ver o site para saber o que aconteceu. Mas, por exemplo, alfabetização, plano para não jogar o lixo no mar, que é importantíssimo, mas é uma coisa que não vai resolver em 100 dias, você vai impedir o descarte de plástico e lixo no mar, né? Então, fica uma coisa da ideia de que eles estão esperando ver como é que o Congresso vai se compor para depois colocar os temas centrais em discussão. Eu diria que eu esperaria que depois de uma transição de 2 meses e 1 mês de governo, você já tivesse uma proposta clara para mostrar para onde o país está indo. Isso foi mais ou menos o que aconteceu também em Davos, né? Você falou coisas que no final todo mundo não sabe exatamente o que vai acontecer. Seriam resquícios das reclamações que já eram presentes durante a campanha eleitoral, por exemplo. Essa superficialidade já era questionada. Eu acho que todas as questões mais genéricas, as últimas semanas, a gente vê propostas um pouco mais concretas e detalhadas por parte do ministro Sérgio Moro, né, que é sempre muito objetivo. Algumas questões, sim, pontuadas pelo ministro Guedes, inclusive em Davos, né? Isso. Mas as outras, por exemplo, o Ministério da Educação, é uma das questões mais cruciais, né? A gente vai conseguir sair do buraco em que está se não começar a levar a sério a educação. E até agora a gente não sabe a que veio. Então, realmente, essa altura do campeonato, já se esperaria que questões mais concretas tivessem sido colocadas à mesa. E eu fico com a mesma percepção de que estão esperando ver a composição do Congresso, inclusive a eleição da presidência. Isso. Mas será que o grupo anti-Renan vai ganhar? Será que o Renan? Como é que seriam as chances de aprovar a reforma da Previdência no estilo em que seria proposto? Porque ninguém quer se comprometer com algo que faça água nos 100 primeiros dias de um governo. Mas, no final, fica todo mundo pisando em ovos, a população completamente ao léu dentro dessas propostas, porque não se sabe para que lado o Brasil vai, e os investidores também sempre muito receosos. Então, a gente vê os investidores brasileiros mais animados, mas investidores de fora continuam esperando para ver para que lado o Brasil vai. Todo mundo com o pé atrás, né? Eu acho que eles estão querendo sentir como é que vai ser o Congresso.
O governador de São Paulo, João Dória, apoiou hoje a reforma da Previdência e o Plano Nacional de Segurança que o governo federal vai apresentar aos estados. Dória participa do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e falou com exclusividade a nossa correspondente na Europa, Lívia Filadelfo. O trânsito em Davos não é nada comparado ao de São Paulo. São Paulo is the fourth largest consumer market in Latin America. O vídeo de quase 4 minutos, narrado em inglês e apresentado aqui em Davos, chama a atenção para a grandiosidade do estado paulista. São Paulo is Brazil's largest economy. O objetivo do governador de São Paulo, João Dória, é atrair investidores. É uma forma, eu diria, criativa e um pouco mais agressiva de buscar esses investidores, mostrando São Paulo como um bom destino para investimentos internacionais, um estado que tem marcos regulatórios claros, que respeita o investimento externo, que dá previsibilidade, um governo que é manifestamente liberal na sua visão econômica e que oferece oportunidades reais e no maior mercado de consumo da América Latina, que é o estado de São Paulo, com 45 milhões de habitantes. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Cultura, o governador falou sobre o programa de privatizações do estado. É muito importante para São Paulo apresentar vários dos seus programas, primeiro de desestatização na área de ferrovias, hidrovias, rodovias, aeroportos, portos, parques, o fundo imobiliário e várias outras opções para investidores que temos no nosso portfólio e também as oportunidades para a relação direta de investidores para o setor privado, na área do agronegócio, na indústria de transformação como um todo. Os segmentos, todos eles estão aqui representados, portanto São Paulo também tem representação expressiva nesta área. O setor de comércio, serviços, tecnologia e economia criativa. Dória também se reuniu com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que pretende apresentar um programa nacional de segurança pública para os estados, numa reunião no início de fevereiro. Eu exaltei, entendi que isso é muito importante. Vamos mobilizar os governadores nesse sentido para atender um convite do ministro para esta reunião. Quanto maior for a cooperação do governo federal na área de segurança pública com os estados, melhor será para a população. O governador afirmou que todos os presídios do estado serão privatizados gradativamente, que vai combater duramente as facções criminosas e destacou 2 projetos já adotados na área da segurança. A primeira ação de São Paulo Mais Seguro foram 28.800 policiais militares. Nunca houve uma mobilização tão grande de policiais militares, fiscalizando as ruas, o campo, regiões metropolitanas em todo o estado de São Paulo. E o programa de rodovias, que foram 22 mil policiais militares, mais a Polícia Rodoviária Federal. E sempre com a participação também da Polícia Civil. Esses programas serão constantes de mobilização, presença da polícia na rua e ação determinada para melhorar a sensação de segurança também dos que vivem em São Paulo. Na avaliação do governador, a equipe do presidente Jair Bolsonaro foi bem recebida pelos líderes do setor privado aqui em Davos, principalmente o ministro da Economia, Paulo Guedes. Para João Dória, o compromisso do governo federal com a reforma da Previdência também agradou os participantes. Não há hipótese de termos investimentos internacionais de valor e de calibre sem a reforma da Previdência. Aliás, aqui em Davos ficou claríssimo isso na palavra dos maiores investidores do mundo, bancos, fundos de investimento, fundos soberanos, empresas. Todos eles esperam isso do Brasil. No final da tarde, o presidente Jair Bolsonaro e os ministros Paulo Guedes, Sérgio Moro e Ernesto Araújo das Relações Exteriores cancelaram uma coletiva em cima da hora. A versão do governo é de que o presidente precisava descansar depois de uma agenda lotada de compromissos. Nesta noite, Bolsonaro participou de um debate sobre a crise política e humanitária na Venezuela e de um jantar com líderes latino-americanos. Primeiro, sobre a fala do governador Dória, este é um ambiente onde ele sabe transitar muito bem, não? De empresários, de possíveis investidores, e deixou claro ali que o objetivo dele é justamente atrair investimentos. A gente está precisando de investimento em infraestrutura, né, desesperadamente. O Estado não tem condições de investir na magnitude dos problemas que a gente tem hoje para ver. Então, o investimento internacional seria bom, seria muito bom, mas São Paulo não é o lugar mais carente de investimento. Nós temos que, como é que você faz com a safra? Como é que você vai ter porto?
Como é que você vai melhorar a infraestrutura de telecomunicações, a distribuição de energia elétrica? Quais são os projetos? Por isso que eu acho que, nesse particular, eu diria que o governo de São Paulo, pelo menos, foi mais claro em mostrar o que ele gostaria que acontecesse com o Brasil, mas também é mais complexo para o governo federal. Ele não sabe ainda como é que vai ser a sua relação com o Congresso, ou quem vai ser o presidente. Então, eu acho que o pessoal está puxando um pouquinho o freio de mão até ter uma definição mais clara das dificuldades que encontrar pela frente ou das facilidades. Eu acho interessante porque o governador Dória, claro, sendo perito em comunicação e sendo do setor privado, sabe exatamente como quem está em Davos pensa. E os investidores, até são mensagens que ele transmite no vídeo, imaginam se há talentos, se há investimento em inovação e se há infraestrutura. No vídeo ele coloca, porque 18 das melhores estradas do Brasil são em São Paulo, porque o Porto de Santos é o maior da América Latina, enfim, são todas verdades. Não que tudo seja maravilhoso. Aliás, o Porto de Santos é a primeira das questões de infraestrutura que, a meu ver, deveria ser revista, né? Que ele, inclusive, deu sinais nessa linha. Mas ele menciona em sua fala algo que eu não me lembro de ter visto no vídeo, que é fundamental para o investidor, que é a previsibilidade, que é exatamente o oposto do que o governo federal conseguiu passar, né? Quer dizer, não tem previsibilidade nenhuma. Então, cancelam uma coletiva de imprensa em cima da hora. Enfim, o presidente ainda está sofrendo os resquícios do que foi orientado, tudo bem. Mas e os ministros? Não poderiam ter mantido aquela coletiva, até em respeito aos jornalistas que foram chamados? Então, me parece que o governador Dória, até pelo teor do vídeo, quer descolar um pouco essa lógica de imprevisibilidade associada ao Brasil do que ao governo do Estado de São Paulo. E ele fala, as oportunidades voltaram, me fez pensar, mas porque antes elas não estavam, não, elas não eram apresentadas como tal. E é interessante também, porque isso aparece, inclusive, nas mensagens que foram transmitidas, ele criou um site, né, chamado global.sp.gov.br, no qual essas oportunidades de investimento, o cardápio dos investimentos é apresentado, reiterando as mensagens, inclusive, do vídeo. Então, ele é muito sábio, muito ladino em apresentar as oportunidades do Estado, mas eu gostaria que essa também fosse uma lógica de apresentação das oportunidades do país. Do governo federal, sim. E em Davos, Jair Bolsonaro reconheceu o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino do país. Os protestos contra o ditador Nicolás Maduro se espalharam pela Venezuela. Várias cidades da Venezuela amanheceram tomadas por manifestantes. Centenas de milhares de pessoas marcharam pela saída de Maduro do poder e pela liberdade. Liberdade! Liberdade! Houve confronto com as forças de segurança. Segundo a imprensa venezuelana, pelo menos 9 pessoas morreram durante os protestos. Juan Guaidó se declarou presidente em um anúncio para milhares de pessoas em Caracas. O líder de 35 anos fez o juramento para assumir o cargo. Como presidente encargado de Venezuela. Nicolás Maduro rejeitou a declaração de Guaidó. Num pronunciamento para apoiadores no Palácio Miraflores, o ditador anunciou o rompimento das relações diplomáticas com os Estados Unidos e disse que os diplomatas americanos têm 72 horas para deixar a Venezuela. Para que abandone o país todo o personal diplomático. A Assembleia da Venezuela considera ilegítima a posse de Maduro, que assumiu o segundo mandato em 10 de janeiro. O ditador foi eleito no ano passado numa votação cercada de suspeitas de fraude. Na Suíça, ao lado de líderes da Colômbia, Peru e Canadá, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu Guaidó como presidente interino. E o Brasil, juntamente com os demais países do Grupo de Lima, que estão reconhecendo um a um este fato, nós daremos todo o apoio político necessário para que esse processo siga seu destino. Argentina, Chile e Estados Unidos também reconheceram o governo de Guaidó. Questionado sobre uma possível intervenção militar na Venezuela, o presidente americano, Donald Trump, disse que todas as opções estão na mesa. All options are on the table. E como analisar essa situação? Vocês acreditam que essa pressão, esse isolamento, né, atual da Venezuela, esse reconhecimento do presidente interino, isso tudo pode resultar na queda de Maduro? Bom, queda de Maduro é uma coisa interessante, né? Porque, mas eu acho que está próximo. Vai ser, acho que ele nunca teve tão em risco de perder, porque ele perdeu o apoio dos seus vizinhos.
existem condições, a situação econômica dele já está grande, existe talvez uma maior oposição interna do país, né? A pergunta que fica em claro é qual o papel, se há divisão das Forças Armadas, se há apoio, porque ele tem o poder efetivo, que é o poder militar na mão. E embora eu duvido que algum país vá fazer uma intervenção militar na Venezuela. Então, essa situação tem que ser resolvida dentro da própria Venezuela. Então, a pergunta é quem que tem o poder das armas na mão? Isso a gente não sabe ainda, porque... Esse isolamento é um momento mais crítico recente da Venezuela, não? Será que esse seria o momento de finalmente ter uma resolução mais efetiva para aquela situação? Então, o que me parece é que é um processo que vem sendo articulado ao longo dos últimos meses que invariavelmente convergiria a isso, né? Desde as eleições dos países vizinhos, como o professor Saldivia inclusive colocava, em que o governo venezuelano perdeu o apoio, as tomadas de poder que foi tendo, a montagem de uma constituinte que é contrária, inclusive, à que foi eleita pelas pessoas. Então, é quase inevitável que se chegasse a essa situação. A dúvida, eu concordo, inclusive, que não haja, muito provavelmente, intervenção militar, mas a dúvida é até que ponto as pessoas vão continuar validando um discurso de que se trata de uma questão ideológica e não uma questão humanitária. Porque num país no qual as pessoas perderam mais de 10 quilos em média, no qual não há tratamento para diabéticos, para ninguém, para as crianças, mortalidade infantil explosiva. É uma coisa absurda. Então, como é que alguém ainda defende que se trata de uma questão ideológica? Eu fico estarrecida de ver como que, inclusive, o presidente do PT vai fazer um beijamão no presidente da Venezuela diante dessas circunstâncias, né? Quer dizer, eu não sei o que ocorre na cabeça das pessoas para continuar validando um governo que faz esse tipo de tratamento ao seu povo. Enfim. Vamos ver. Está aí uma outra indefinição, né? Maior do que a nossa. Pelo menos, se a gente for comparar, a gente, pelo menos, está sabendo melhor, mais do que o próprio povo venezuelano, né? Em entrevista ao canal Bloomberg, o presidente brasileiro comentou a situação do filho, o senador eleito Flávio Bolsonaro. Ele declarou: se por acaso ele errou e se isso for provado, eu lamento como pai, mas ele terá que pagar o preço por essas ações que não podemos aceitar. Flávio está sendo investigado pela Receita Federal. A Receita vai cruzar informações enviadas pelo COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, com as declarações de parlamentares e servidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na lista estão o deputado estadual e senador eleito pelo PSL e seu ex-assessor, Fabrício Queiroz. O caso envolvendo Flávio Bolsonaro estourou quando o COAF revelou as movimentações financeiras atípicas de Fabrício Queiroz, somando R$ 1.200.000. Além disso, Queiroz teria recebido depósitos de outros funcionários do gabinete de Flávio. O ex-assessor, que foi operado recentemente, diz que o dinheiro é resultado de venda de carros. O COAF também identificou 96 depósitos de R$ 2.000 na conta de Flávio Bolsonaro e o pagamento de um título no valor de R$ 1 milhão. O senador diz que as movimentações vêm de transações com imóveis. A mãe e a mulher do ex-capitão da PM e ex-integrante do BOPE, Adriano Magalhães da Nóbrega, trabalharam até novembro no gabinete de Flávio. Adriano está foragido, suspeito de integrar uma milícia. Em nota, Flávio Bolsonaro diz que as indicações partiram de Fabrício Queiroz, que admitiu ter empregado as duas. Bom, essa é a fala esperada do presidente, porque, seguindo a plataforma de moralidade do governo dele, inclusive, seria o esperado, não? Pois é curioso, porque se isso tivesse ocorrido em algum outro momento, teria sido um assunto quase comezinho, né? Ah, claro, a corrupção... Mas diante de um cenário em que as pessoas votaram no presidente Bolsonaro, em grande parte, não em apoio a ele, mas uma agenda contrária à corrupção, é um teste para ele e, inclusive, para o ministro Sérgio Moro, né? Porque como é que os dois que impunham essa bandeira vão reagir diante de algo que, eventualmente, se comprovado, terá de ser punido? E o efeito cascata que isso deveria ter. Agora, até onde chegam esses meandros e qual vai ser a força, não só do presidente, mas do ministro, de todo o aparato que eles estão montando para chegar a esses limites da capilaridade da corrupção no Brasil. E foi mal conduzido, né?
porque está se transformando num fato. Veja, a grande parte do povo brasileiro acreditou que tinha mocinho e tinha bandido. E acho que na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro o que falta é mocinho, né? E parece que são 26 deputados que estão com essa suspeita e estão sendo investigados, né? Então, isso era uma situação que podia ter sido melhor esclarecida. O Queiroz sumiu, aí fica, não responde, cada vez é uma história diferente, né? Então, isso está criando uma... Isso também fez aumentar muito, e pelo fato da bandeira anticorrupção que foi apresentada, e agora tem uma coisa que, pelo menos, tem que ser muito esclarecida, porque suspeito é. Vamos falar de saúde agora. Um grupo de cientistas da Universidade de São Paulo e de Stanford, nos Estados Unidos, descobriu uma molécula para ser utilizada no tratamento da insuficiência cardíaca. O estudo ainda precisa ser testado em humanos, mas os resultados são promissores. A molécula freou e regrediu o quadro de insuficiência cardíaca em ratos. Após 6 semanas de tratamento, o coração dos animais apresentou maior capacidade de bombear sangue. Batizada de SAMBA, a molécula barra a interação física entre duas proteínas, a beta-2-PKC e a MFN1, e consequentemente aumenta a quantidade de energia produzida pelas células do coração. Ou seja, a molécula desenvolvida pelo grupo, coordenado por Júlio César Batista Ferreira, poderá aumentar a expectativa de vida das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca, hoje em torno de 5 anos. Ele não só preveniu a progressão da doença, que é o que a maioria das drogas, dos remédios disponíveis hoje faz, mas ele foi capaz de melhorar a função cardíaca comparado com um período prévio ao início do tratamento. Ou seja, ele foi capaz de reverter parte do dano cardíaco decorrente dessa degeneração. O primeiro passo, depois da patente sendo depositada, é o teste nessas células de pacientes, né, de humanos, para, num futuro próximo, então, começar os testes em humanos com portadores da insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca pode ser causada por um infarto, hipertensão e problemas em alguma válvula do coração. É o último estágio de diversas doenças cardiovasculares, que no mundo matam quase 18 milhões de pessoas por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. Sempre quando nós temos uma nova molécula promissora no tratamento da insuficiência cardíaca, isso causa uma expectativa muito grande do resultado clínico dessas novas propostas terapêuticas. Doutor Saldiva, essa é uma descoberta que mostra a excelência da pesquisa brasileira, mesmo sem o apoio devido e com todas as dificuldades que que o senhor bem conhece. Bom, primeiro, eu conheço todo esse povo aí, né? Dá um orgulho. E a segunda coisa é que a insuficiência cardíaca, só para o telespectador, o coração perde força, ele vai se dilatando porque ele não consegue bombar o sangue. E isso é uma situação que impossibilita muito a pessoa, incapacita, e tem uma mortalidade, insuficiência cardíaca grave, pior do que mais intensa do que o câncer. E então, é um custo tanto de sofrimento como um custo financeiro, com muitas intervenções. E essa é uma procura para o mundo inteiro. Então, essa é um avanço enorme, porque a insuficiência cardíaca, se você conseguir não só impedir a progressão da doença, mas também recuperar um pouco da função, você vai evitar transplantes, você vai dar qualidade de vida, você vai aumentar a expectativa de vida. Enfim, eu acho que... Mas, de novo, vamos dar também um limite de prudência. Esses estudos foram feitos em roedores, então você vai ter que saber os efeitos clínicos, mas que é um passo, tanto que já está se tentando fazer uma patente da molécula, significa que isso deve ter demorado anos e muito investimento para se chegar nisso. E a insuficiência está muito atrelada ao estilo de vida atual? Ou não? Você pode chegar na insuficiência cardíaca por vários caminhos, por diabetes, por arteriosclerose, por doença de Chagas, por algumas doenças genéticas do coração, por hipertensão arterial. Quer dizer, é uma via final comum de que, assim como a cirrose no fígado, assim como a fibrose pulmonar, o enfisema, vai chegando numa via final comum de vários caminhos. Quer dizer, a bomba não ficou quebrada. E eles têm um jeito de consertar a bomba com ela funcionando, o que é
uma coisa, é como consertar o carro funcionando. Então, acho que isso é bom. Você vê que é moçada, né? Não é um pessoal novo? Isso dá um orgulho, não dá para nós, né, brasileiros? Então, acho que vale a pena a gente curtir um pouquinho o que é bom. Exato. E veja a seguir, o serviço de devolução de parte do valor de compras online. E ainda, o Brasil cria quase 530 mil vagas com carteira assinada após 3 anos de demissões. São os nossos próximos assuntos, não saia daí. O sistema de venda online, conhecido como cashback, possibilita ao cliente ter de volta parte do dinheiro gasto nas compras. A ideia é vender mais e fidelizar o consumidor. Nas principais capitais brasileiras, o trabalhador gasta em média R$ 700 por mês para almoçar. Agora imagine se você pudesse vir ao restaurante, escolher o que vai comer, efetuar o pagamento e ter parte do dinheiro pago de volta. Isso se chama cashback, uma prática comum nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a tradução em português é seu dinheiro de volta. Para isso, o consumidor precisa se cadastrar no site ou aplicativo que oferece o benefício, informando dados pessoais e de cartão de crédito. Depois ele busca uma loja ou serviço cadastrado e efetua a compra. Em seguida é informado o percentual sobre o valor pago, que varia de 5% a 15%, e que terá como bônus na próxima compra ou creditado na conta bancária. A empresa de cashback ganha uma comissão com a venda, o consumidor ganha o bônus e o comércio fideliza o cliente. Neste restaurante, são 30 novos consumidores por mês via cashback. Em um ano, a empresa devolveu R$12 mil aos clientes. Mas a gente trabalha dentro do desconto, dentro da possibilidade, e a gente acaba aumentando a receita em vez de ferir a marca. Esse outro site começou a operar há 20 dias. Já são mais de 200 lojas cadastradas. 40% são pequenas empresas. O consumidor ganha créditos e pode efetuar o saque a partir de R$20 acumulados. Se ele fizer uma compra de R$1.000, ganhou 10% de cashback, ele vai ter R$100 que ele pode sacar direto na conta corrente dele. A Aline é fã desse modelo de consumo. Em quase todas as compras, a estudante consegue parte do dinheiro de volta. Eu já saquei 3 vezes, né? 2 das vezes eu consegui apenas R$20 e eu utilizei para comer alguma coisa que eu queria, e os R$60 eu utilizei para comprar um presente de Dia das Mães. Esse é um exemplo de economia criativa, não, Ana? É interessante porque em alguns países, como de fato a reportagem mostrou os Estados Unidos, é uma coqueluche, né? Você compra qualquer coisa e sai com um mundo de cupons para a próxima, porque você vai voltar lá para comprar, etc. Então, de fato, eles vão atrelando. Mas uma coisa que me parece pertinente também nessa discussão é, hoje em dia, o que é mais precioso para as empresas são os dados. Então, não é só que a gente vai ter um desconto em dinheiro e daí todo mundo ganha, não é só a fidelização dos clientes, mas eles conseguem acesso a um conjunto de dados, de comportamento de consumo e de toda a inteligência artificial que vai lidando com esse Big Data, que acaba sendo absolutamente precioso para as empresas que intermediam e para aquelas que finalmente intermediam e para aquelas que efetivamente para fazer vendem. parte, você tem que disponibilizar ali Você disponibiliza e você vai mantendo sua série histórica de compras. Então, eles conseguem fazer cruzamentos de quais são os hábitos de consumo, por perfil demográfico, por região, por gênero, enfim, por tudo. E isso tem um valor que é, enfim, absolutamente incomensurável e será cada vez maior daqui para frente. Então, não me estranha que isso tenha, agora no Brasil, que já é uma prática muito antiga em vários países, esteja começando a ganhar mais fôlego. Depois, os programas de milhagem, de fidelização, agora passam para esses que efetivamente dão um retorno em dinheiro mais imediato e não é só em produtos ou em serviços de parceiros, mas que, enfim, obrigam você a oferecer conscientemente ou não, uma série de dados a respeito dos seus padrões de consumo. Porque para o cliente o que chama a atenção é a possibilidade de ter uma parte do dinheiro de volta, né? Mas o pessoal hoje, com o aumento da capacidade computacional, você consegue fazer estatísticas não de uma amostra da população, mas de toda a população. Por exemplo, você está no celular, está marcando passos, hoje você tem mapas de caminhabilidade de praticamente, literalmente, bilhões de pessoas no mundo. Então, você consegue... Então, isso muda completamente a forma de você entender comportamento.
E as ferramentas de análise de texto das redes sociais, que são usadas muito em política, o indivíduo já faz uma propaganda não baseada no que um marqueteiro falou para ele, mas ele sente aquilo que tem que ser dito e vai exatamente naquilo. Então, o mundo ficou um pouco mais complicado, quer dizer, uma facilidade de se receber dinheiro, de comprar as coisas, mas que tem um monte de olho em cima de você, tem. Como se as pesquisas fossem feitas e alimentadas a cada segundo. Exatamente. E isso acaba confluindo para as empresas que participam desses programas, de modo que elas conseguem, inclusive, estabelecer novas parcerias, conseguem saber que produtos elas vão lançar ou não para determinado nicho de mercado. Dados hoje são efetivamente o tesouro das empresas, porque conseguem fazer esse tipo, das empresas, das instituições, dos políticos, enfim, porque conseguem fazer esses cruzamentos. Então, a gente também tem que ter uma certa cautela. Não existe almoço grátis, né? Sim. Se a gente está recebendo alguma coisa de volta, e não só por uma questão de fidelização, mas porque a gente vai oferecendo algo que só a gente tem, que são os próprios dados. Exato. Mais sobre o mercado financeiro, após 3 anos de demissões, o Brasil voltou a gerar empregos com carteira de trabalho assinada. De acordo com o Ministério da Economia, foram abertas mais de 529 mil vagas no ano passado. O resultado é a diferença entre as contratações e as demissões do ano. O setor que apresentou o melhor desempenho foi o de serviços. Já a região que mais empregou foi a Sudeste, com a criação de 251 mil novas vagas formais. O IPCA 15, uma prévia oficial da inflação, subiu 0,30% em janeiro, após apresentar queda de 0,16% em dezembro. Segundo o IBGE, é o menor resultado para o mês de janeiro desde a implantação do Plano Real, em 1994. O resultado foi puxado pelo grupo de alimentos e bebidas, que teve alta de 0,87% nos preços. Após 6 altas, o dólar encerrou o dia em queda de 1,1%, cotado a R$ 3,76. O resultado foi puxado pelas afirmações do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a aprovação da reforma da Previdência. A Bolsa de Valores fechou em alta de 1,5% e superou os 96.500 pontos, maior nível da história. A volta no crescimento do número de empregos com carteira assinada é dos indicadores dos mais aguardados, não, pelo brasileiro. Sem dúvida alguma, mas o que me parece é que a gente vai muito numa lógica de cíclica da economia, né? A gente saiu de uma recessão brutal, enfim, a perto do século, e agora vai começando a recuperar, mas em níveis que são ainda muito tímidos, né, frente ao que a gente tem que promover. E os entraves a esse crescimento maior, assim como de projeções do PIB e todos os indicadores que, de fato, trazem mais alento à economia, acabam sendo os mesmos que a gente já discutia, né? Então, tudo bem, a reforma da Previdência, reforma fiscal, reforma tributária, como é que a gente vai lidar com todas essas questões que são mais estruturantes para uma recuperação da economia e para sair dessa lógica cíclica de que sobe um pouquinho ali, desce um pouquinho aqui, estamos saindo do fundo do poço, ótimo. O limite da nossa subida, da nossa recuperação vai ser dado para essas questões estruturais. E aí é que a gente fica numa situação complicada, quer dizer, a gente vê o dólar tudo bem, cedeu, a Bolsa teve, enfim, um crescimento de quase 10% ao longo deste ano, ou seja, deste mês, é fantástico, mas muito em resposta ao que o ministro Guedes disse em Davos. Para que isso seja sustentável e a gente pare com esse voo de galinha, como a gente diz na economia, que vai um pouquinho e vai um pouquinho, a gente precisa tratar o que é importante neste país. E aí a nossa agonia compartilhada, a exemplo do que não entrou com a devida clareza nas metas dos 100 dias. Né? São todos elementos muito interligados e que respondem muito vagarosamente, né? Eu pensei que a economia não tinha humor. Humor no sentido de variar o espírito, um dia está de bom humor, outro dia está de mau humor. E ela responde a indícios que são sólidos. Um economista ele tem humor, mas ele não ri à toa. Ele precisa ter um sinal claro para onde você vai pôr dinheiro. O dinheiro não tem muito desaforo que ele aceita, né? E a situação está tão ruim do ponto de vista, porque quando a gente chegou no fundo do poço, mas a gente descobriu que o fundo do poço tinha porão, né? E a gente desceu um pouquinho mais, e quem está pagando a conta dessa indefinição são as pessoas que estão sem emprego,
são as pessoas que não estão conseguindo fechar as contas. Por isso que existe uma certa aflição no sentido de você falar, bom, para onde nós estamos indo? Porque vamos lembrar, o debate presidencial também não ajudou a saber para onde você ia. Então, a gente está vivendo numa indefinição há alguns meses. E ficamos o tempo todo discutindo o quê? Se gravou, se não fez. Quer dizer, a gente fica discutindo fatos que são importantes, mas não são centrais para a economia, e ficamos fazendo uma espécie de caras, né, discutindo se alguém levou, quem falou o quê, quem que fez aquilo. Né? Então, eu acho que a gente está precisando do Brasil se unir para ir para frente e ter um projeto focar, claro. Né, e a gente fica discutindo se vai ter, sabe, na educação a gente não tem um projeto, né? É lógico que tem pouco tempo, você não vai exigir tudo do governo quando começa, mas dentro de um plano de 100 dias, o que é prioritário? Se você fosse colocar nos primeiros 100 dias o que é mais prioritário, não apareceu os temas centrais nessa prioridade de 100 dias. É isso. Vacinação, né? Reduzir o Estado, privatizar posto de distribuição de gasolina. Isso não é o que vai transformar o Brasil, que né? Tá com mais problema, né? E a economia se baseia em expectativas, né? As pessoas respondem a expectativas. Se no Brasil, onde a gente já é um pouco mais light com a questão das expectativas, porque está acostumado a ser sempre uma efervescência de mudanças e vais e vens, a gente mesmo começa a ficar muito inquieto. Imagine as pessoas de fora. E não por menos, essa subida da Bolsa diz muito mais respeito aos investidores brasileiros do que efetivamente os investidores de fora que estão aguardando para ver para que lado a gente vai. E concordo com o professor, é claro que a gente tem que ter limites ao que se poderia esperar de um governo num primeiro mês. Mas, tendencialmente, a gente tem que apontar para onde vai o norte da bússola, né? E aí é que eu acho que a gente ainda está muito tímido do ponto de vista de definição de tendências, né? E sabe o que eu tenho medo? Desculpe eu falar. É que o projeto da Previdência, ele parou com aquela gravação da Quer dizer, estava se discutindo uma reforma da Previdência, de repente entrou um fato de uma corrupção, aí já virou tudo aquilo, volta, é como se tivesse caído na casinha errada e volta para trás, né? Daqueles jogos. Agora, de novo, você fica discutindo assuntos que são importantes, mas eles não são o que vai resolver a vida do cidadão que está sem emprego, que está sem escola, que está sem hospital. É isso. O ator Caio Junqueira morreu hoje no Rio de Janeiro aos 42 anos. Ele estava internado há uma semana no Hospital Miguel Couto, em estado grave, após sofrer um acidente de carro. Com 33 anos de carreira, ganhou destaque atuando em novelas e filmes como Central do Brasil e Tropa de Elite. O trabalho mais recente foi na série O Mecanismo. Caio Junqueira será enterrado amanhã no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio de Janeiro. E veja em instantes, resíduo de plástico ganha novo propósito em exposição de artista português. E mais, existe limite de idade para dirigir? Nós vamos mostrar o que diz a legislação para os motoristas idosos. Aguarde que nós voltamos já já. Volta e vamos ver agora algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura, aqui no telão. O primeiro é o José Paulo da Cunha. Ele diz: esse aumento do número de empregos com carteira assinada pode ser creditado ao antigo governo Temer? O Theo diz: por que o Brasil fala tão asperamente contra o comunismo da Venezuela e fala manso do comunismo da China? Pergunta. E a Maria Isis diz: o caso Flávio Bolsonaro será um grande desafio para Moro e Bolsonaro. Sairão eles ilesos desse imbróglio? Ana, quem você responde, comenta? Com relação ao número de empregos, sem dúvida, né? A gente está em primeiro mês de um novo mandato, a gente não pode atribuir ao atual governo qualquer recuperação da economia. Um dos legados, enfim, do governo Temer foi efetivamente ter tirado o Brasil da rota de colisão no qual ele se encontrava do ponto de vista econômico. A gente teria atingido o porão do porão do porão se tivesse seguido na trágica trajetória econômica do governo Dilma II. Então, realmente, ali foi uma recuperação.
Com relação à segunda questão, eu nem sei se é uma questão de comunismo da Venezuela ou comunismo da China, porque, de novo, eu acho que é uma questão muito mais humanitária do que ideológica ou partidária. E a China, a meu ver, já deixou de ser comunista há muito tempo. A gente está falando de uma outra lógica de governo que também tem traços ditatoriais muito fortes, enfim, que as pessoas são tolhidas da sua liberdade em diferentes aspectos, mas que a gente, enfim, acaba tendo que... vai ter que lidar com eles, inclusive do ponto de vista humano, também tem uma série de questões de direitos humanos a serem discutidas, mas eu acho que não tem nada a ver com comunismo, tem a ver com questões humanitárias. Né? Doutor Saldiva, quem você responde? Bom, eu vou responder aqui sobre a Maria Isis, porque as três são perguntas legais e... Sim, mas pode... mas eu vou... A Maria Isis, ela está até de ladinho, assim, vale a pena responder. É um desafio, não? Maria Isis, eu vou escolher a tua resposta, mas eu não vou saber responder, porque acho que ninguém sabe. Ninguém sabe exatamente o tamanho da... Pode ser um balão de ensaio, pode ser que esteja havendo uma especulação exagerada, porque é filho do presidente, ficou falando que não ia ter corrupção, e se tiver um pouquinho fica uma situação difícil. Agora, se tiver mesmo uma situação definida, eu não sei como é que vai ser explorado isso, quais são os desdobramentos disso. Eu acho que vamos torcer, vamos esperar que o Brasil saia dessa. Ana, sobre a Maria Isis e então, esse imbróglio. Maria Isis é uma agonia compartilhada, acho que por nós todos, porque é uma bola de cristal, né? É um pouco do que a gente colocava também. Eu acho que vai ser um teste muito ácido, não só para o presidente, enfim, que parece que tem essa questão do clã muito própria dentro da atual conjuntura política brasileira, mas muito especialmente do ministro Sérgio Moro, que quando assumiu o cargo deixou muito claro que ele não admitiria nenhuma ingerência sobre o que fosse determinado, muito menos uma ingerência política. Então aí é que eu acho que repousa também uma das discussões cruciais para a gente sair dessa sinuca. E aumenta a cobrança, né? Sem dúvida. O acidente de trânsito sofrido pelo marido da rainha britânica provocou um debate sobre o limite de idade para dirigir. O príncipe Philip tem 97 anos. No Brasil, há 2 milhões de idosos ao volante. Essa é a Sarita aos 24 anos, idade em que tirou a carteira de motorista. Prestes a completar 90, ela continua dirigindo. Eu acho que eu dirijo bem. Eu ainda quero ser o que puder independente, né? Sarita faz parte dos mais de 2 milhões de brasileiros entre 71 e 90 anos com habilitação. Para ela, a idade trouxe alguns cuidados. Só dirigir em lugares que conhece, guiar durante o dia, ir devagar e com prudência. Meus netos, meus filhos, esses a gente tem que dizer, calma, calma. Mas não, eu não sou de correr. O Brasil não impõe um limite máximo de idade para dirigir, mas a partir dos 65 anos, o motorista deve passar por avaliação médica a cada 3 anos para renovar a habilitação. O procedimento é necessário porque, ao envelhecermos, algumas capacidades, como reflexo, diminuem. Doenças na área da percepção, visão, audição, e doenças, muitas delas na área do movimento, que se torna mais lento, que se torna mais difícil, ou pela doença, ou muitas vezes por medicações que estão sendo usadas. Na semana passada, o acidente de carro provocado pelo príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, trouxe à tona a discussão sobre a idade máxima para guiar na Inglaterra. Philip, de 97 anos, capotou o veículo e bateu em outro carro onde estava um bebê de 9 meses. Dias após o acidente, ele foi flagrado dirigindo sem cinto de segurança. O Japão, que tem uma das populações mais idosas do mundo, tenta convencer quem tem mais de 75 anos a não dirigir. Aos 102 anos, um motorista goiano chama atenção pela vitalidade. A repórter Danusa Azevedo, da TV Brasil Central, mostra quem é ele. Olha só o que é que está aqui na minha mão, a carteira de habilitação do seu Vianello. Data de nascimento, dia 29 de novembro de 1916. A primeira habilitação foi em agosto de 1946, ou seja, são 72 anos que o seu Vianello tem de motorista. Tem o tempinho todo. E no volante tá piloto ainda. Ainda tá dando para andar. Então, doutor Saldiva, o que é a situação desse motorista é o que vai definir essa possibilidade de dirigir ou não, ou deveria mesmo ter um limite de idade?
Porque você pode chegar nos 90, como a dona Sarita, olha, vou tirar o chapéu. E super bem, né? Olha, que impressionante. Dona Sarita, um abraço para a senhora. A senhora me deixou comovida aqui de ver essa energia bom, não vou ficar paparicando a dona Sarita, é uma mulher séria, né? Vou ficar falando... Mas agora, tem gente que com 90 tem demência, tem dificuldade de memória, às vezes não se perde. Então, acho que isso daria para fazer então, uma avaliação individualizada. É difícil definir uma data precisa por lei. A lei deveria facultar e dar responsabilidade ao exame de motorista para saber se aquele indivíduo tem condição ou não de continuar dirigindo. Mas o exame, como é feito hoje, não tem essa... Não, colocar, ver umas letrinhas lá, apertar um negócio, falar babebi bobu, isso não vai servir para nada. Então, eu acho que se é para permitir, e às vezes tem gente que mora em cidade que não tem transporte coletivo, está muito bem, então você não vai restringir, mas tem que ser um exame bem detalhado e a família tem que dar um ciente e de acordo, porque a família vê esse indivíduo no seu habitat natural, sabe como é que ele está se comportando, se ele está caindo. Porque tem outra coisa, um idoso que sofre um acidente, a fragilidade óssea dele, visceral, também é maior. Tirar essa possibilidade também do idoso, muitas vezes é um sofrimento para ele, né? Eu fico pensando, justamente, dona Sarita, eu quero a fórmula do creme, porque né, é impressionante. E do senhor que apareceu. Eu quero do neurônio dela. Eu quero do neurônio. Então, assim, a gente tem pessoas com mais idade que têm bom senso, têm ponderação, e a gente tem pessoas de 20, 30, 40, 50 que são estressadíssimas no trânsito, que fazem umas barbaridades que saem de si em 2 segundos. A gente limitar as pessoas que têm capacidade de dirigir, que têm consciência, retirando-lhes a autonomia, é algo que pode fazer um mal enorme, inclusive para a autoestima, o sistema imunológico despencar, enfim, depressão e tchau, né? Tchau. Então, acho que, claro que não existe fórmula fácil, mas assim como o teste para motoristas idosos deveria ser mais rigoroso, eu acredito que, inclusive, o teste para motoristas não idosos deveria ser. Ah, né? Sim, esse. Mas, veja, esse é que nem teste para pré-operatório. Você quer saber se o indivíduo tem condição ou não de operar. Você não tem uma idade, você não opera o fêmur que quebrou depois de um... Não, você vai saber como é que está aquele indivíduo. Então, acho que é isso que tem que acontecer. Ana Carla, doutor Saldiva, muito obrigada pela participação, boa noite, até a próxima. E nós encerramos essa edição com imagens da exposição Manifesto, Acordo de Paris, do artista português Arthur Bordalo. O objetivo da mostra, que está na capital francesa até o início de fevereiro, é chamar a atenção do efeito do lixo no meio ambiente e dos impactos na biodiversidade. As 30 esculturas de animais em extinção foram feitas com resíduos de plástico. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo o que acontece no jornalismo da cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.